A chuva caía pesada sobre o rosto dela, cada gota misturando-se às lágrimas que não paravam de escorrer. Ela caminhava sem destino pelas ruas do Rio de Janeiro, sentindo o peso do abandono e da solidão apertar o peito como nunca antes. O divórcio havia levado não apenas o marido, mas também a proximidade da filha, e o desemprego deixara a vida dela ainda mais vazia, sem propósito. Cada passo era um esforço, cada respiração, uma lembrança cruel de tudo que havia perdido. O apartamento vazio, antes lar, agora parecia uma prisão silenciosa. Cada cômodo ecoando memórias de amor e de alegria que não voltariam. Sentada na calçada, com a água da chuva escorrendo pelo cabelo, ela sentiu a desesperança tomar conta. A dor era física, quase impossível de suportar. Cada lembrança da filha distante era uma facada no coração, e o choro era seu único refúgio. A sensação de que o mundo era indiferente aumentava a cada segundo, deixando o coração pesado, o corpo cansado e a alma exausta. Enquanto tentava se levantar, tropeçou na calçada escorregadia. Por um instante, tudo parecia prestes a desmoronar completamente. Foi nesse instante, no auge da dor e da solidão, que ela sentiu que não podia continuar sozinha, que talvez nem sobreviveria à próxima hora. E ali, no frio e na chuva, o momento de maior vulnerabilidade abriu espaço para algo inesperado, algo que mudaria o rumo de sua história, mesmo sem que ela ainda pudesse imaginar. Se você já sentiu o peso de momentos assim, acompanhe a história para descobrir o que pode nascer de um simples ato de bondade. Antes de tudo desmoronar, ela levava uma vida simples, mas cheia de rotina e pequenos prazeres. Trabalhava como secretária em um escritório modesto no centro do Rio de Janeiro, conciliando longas jornadas com o cuidado da filha. A separação, inicialmente dolorosa, parecia possível de superar, pois havia esperança. Momentos de alegria, ligações frequentes da filha, pequenas vitórias no trabalho. Cada dia tinha algum sentido, mesmo que imperfeito. Mas aos poucos, a vida começou a apertar. O emprego que antes dava estabilidade passou a ser incerto. Contratos foram encerrados e a pressão aumentou. As visitas da filha tornaram-se menos frequentes, até que a distância emocional e física tornou-se dolorosamente concreta. Cada ligação não atendida, cada resposta demorada, aumentava o vazio no coração dela. As noites começaram a ficar longas, silenciosas demais, e a tristeza tornou-se companhia constante. Em meio a tudo isso, a fé, antes apenas uma prática ocasional, começou a se tornar um refúgio silencioso. Ela tentava orar, mesmo sem saber as palavras certas, buscando força para enfrentar a dor diária. Mas cada tentativa parecia insuficiente. A sensação de abandono crescia e o peso do passado e das perdas recentes se acumulava. Cada lembrança da filha, cada eco das alegrias do passado, agora era uma ferida aberta. Aquela noite parecia mais pesada do que todas as outras. A chuva caía sem trégua, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto dela enquanto caminhava pelas ruas do Rio. O guarda-chuva havia quebrado dias antes, mas de qualquer forma, ela nem se importava. O frio da água batendo em sua pele parecia até um castigo merecido, uma forma de combinar com o vazio que carregava por dentro. As luzes da cidade brilhavam indiferentes. Os carros passavam em velocidade e ninguém parecia reparar na mulher, de passos arrastados, molhada da cabeça aos pés. A sensação era de que o mundo tinha seguido em frente e ela havia ficado para trás. Em sua mente ecoavam perguntas sem resposta. Será que minha filha ainda pensa em mim? Será que um dia vou conseguir recomeçar? Ou já acabou tudo para mim? Cada passo era mais difícil que o outro. O peso do desemprego,
A solidão do apartamento vazio e a distância da filha se transformavam em um fardo insuportável. Ela não via mais saída, não havia planos, não havia sonhos, apenas a dor latejante da perda. Ao atravessar uma rua estreita, tropeçou em um buraco e quase caiu. Foi nesse instante que, em meio ao caos da chuva e do desespero, algo inesperado aconteceu. Um detalhe simples, mas capaz de mudar o rumo daquela noite. Ela quase caiu, e foi então que uma mão firme a segurou. Um homem desconhecido, de rosto parcialmente coberto pela chuva, ajudou-a a se equilibrar. Por um instante ela apenas o olhou, surpresa, sem palavras. O coração ainda disparado, o corpo tremendo, ela sentiu algo que não sentia há meses. Cuidado. O homem não disse nada, apenas observou seus olhos inchados de choro, percebeu a fragilidade que ela tentava esconder e, sem pressa, colocou algo em suas mãos. Um envelope. Um gesto simples, silencioso, mas carregado de empatia. Ela sentiu o papel úmido e pesado, como se carregasse não apenas dinheiro, mas também uma mensagem de esperança. Ao abrir o envelope, encontrou um bilhete com palavras curtas, mas impactantes. Você não está sozinha. Há quem se importe. Respire. O corpo dela estremeceu. Vergonha, alívio e incredulidade se misturaram em um turbilhão. Por um instante, parecia que a chuva e a solidão tinham recuado, dando espaço a algo que ela havia esquecido. A sensação de que ainda havia bondade no mundo, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas se misturar à água da chuva. E pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não estava completamente sozinha. A dor continuava, mas havia surgido uma centelha de luz no meio da escuridão. Um fio de esperança que poderia, aos poucos, conduzi-la a reconstruir sua vida. Ela ainda estava de joelhos na calçada, segurando o bilhete e o envelope, quando percebeu que o celular havia vibrado. Era uma ligação da filha. O coração disparou, esperando finalmente ouvir a voz que tanto desejava. Mas a notícia que veio pelo telefone foi um golpe ainda mais cruel. A filha não poderia visitá-la naquele fim de semana. Uma emergência surgira na casa do pai, e ela estava sozinha mais uma vez. O sentimento de abandono cresceu como uma onda gigante, ameaçando arrastá-la de volta ao fundo do poço. Enquanto a chuva continuava a cair, um carro passou rápido pela rua, levantando água suja da sarjeta que atingiu suas roupas e cabelo, tornando o frio e o desconforto ainda mais intensos. Ela se encolheu, sentindo-se menor, insignificante, como se o mundo inteiro estivesse conspirando para lembrá-la de sua fragilidade. A bondade do homem desconhecido, que momentos antes parecia ter acendido uma chama de esperança, agora parecia distante, quase irreal. Um pequeno consolo que não podia apagar a dor da solidão e da distância de sua filha. No instante seguinte, percebeu que havia perdido o envelope que recebera, que escorregara de suas mãos enquanto ela tentava limpar o rosto molhado. O bilhete com as palavras de conforto desaparecera na chuva. O mundo parecia rir de sua desgraça. A esperança que surgira se esvaía como água entre os dedos. Por um momento, ela sentiu vontade de desistir completamente, de se deixar levar pela sensação de impotência que a assolava há semanas. Mesmo assim, algo dentro dela tremia, uma resistência tênue, mas persistente. Era uma lembrança de dias melhores, uma pequena centelha de fé que se recusava a ser apagada. O caos da noite, o abandono da filha e a perda do envelope criaram o ápice do desespero, preparando o terreno para que o milagre da bondade que ainda estava por vir tivesse todo o impacto emocional. A chuva começou a diminuir, transformando-se em pequenas gotas que pingavam preguiçosamente dos galhos das árvores e das marquises. Mariana sentou-se na calçada, molhada e exausta, abraçando os joelhos, ainda sentindo o frio percorrer seu corpo. O envelope perdido parecia simbolizar tudo o que estava errado em sua vida.
Mas, surpreendentemente, ela não sentiu desespero total. Algo havia mudado. Uma sensação sutil, mas concreta, de que a noite não era apenas dor. Enquanto permanecia ali, respirando devagar, percebeu um movimento do outro lado da rua. O homem que a havia ajudado antes caminhava novamente na direção dela. Desta vez, segurava outro envelope cuidadosamente protegido da chuva. Ele se aproximou, não disse uma palavra. Apenas colocou o novo envelope nas mãos dela e acenou levemente, como se dissesse: "Você não está sozinha." Ela sentiu o corpo tremer, desta vez não apenas de frio, mas de uma emoção profunda e inesperada. Pela primeira vez, em semanas, percebeu que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existem gestos simples capazes de reacender a esperança. Ela abriu o envelope com cuidado e, além do dinheiro, encontrou um bilhete escrito à mão. Nunca subestime o valor de continuar. A vida ainda tem momentos bons reservados para você. Sentada na calçada, com a chuva diminuindo ao seu redor, Mariana sentiu o coração menos pesado. A dor e a saudade da filha ainda estavam lá, mas havia surgido uma nova perspectiva. Uma fagulha de coragem para seguir adiante. Ela percebeu que pequenas ações de bondade poderiam transformar a escuridão em luz e que, mesmo na solidão, era possível sentir que o mundo não estava completamente perdido. Na manhã seguinte, Mariana acordou ainda sentindo o peso da noite passada, mas algo havia mudado dentro dela. O frio da chuva e a dor da solidão não haviam desaparecido, mas uma sensação de força silenciosa começou a brotar. Ela respirou fundo, olhando pela janela para as ruas da Rocinha, agora molhadas pelo orvalho, e sentiu que, mesmo em meio ao caos, ainda havia caminhos possíveis. Decidiu que aquele dia seria diferente. Pegou o celular e, com mãos trêmulas, enviou uma mensagem para a filha, pedindo desculpas pelos dias em que não havia conseguido ser forte e marcando um encontro para o fim de semana. Cada palavra digitada parecia reconstruir algo dentro dela: esperança, coragem, vontade de viver. O gesto simples de estender a mão para a filha se tornou um símbolo de que a vida poderia, aos poucos, ser reconstruída. Ela saiu para caminhar pelo bairro, agora enxergando rostos conhecidos com atenção renovada. Cada sorriso que recebia de vizinhos ou comerciantes parecia devolver um pouco da fé que ela pensava ter perdido. Ela percebeu que a bondade que recebera na noite anterior não era apenas um ato isolado, mas um lembrete de que pessoas se importam e que ela podia também se tornar uma fonte de cuidado e atenção para os outros. Enquanto caminhava, sentiu um misto de alívio e gratidão. A dor ainda existia, mas agora havia espaço para a esperança. Ela entendeu que a vida não precisava ser perfeita para ser significativa. Bastava abrir o coração para pequenas luzes que surgem mesmo nos momentos mais sombrios. O dia avançava e a mulher caminhava pelas ruas agora secas pela luz do sol. O peso que parecia esmagar seu peito na noite anterior ainda estava presente, mas algo dentro dela havia mudado de forma irreversível. A dor não havia desaparecido. Ela carregava as marcas de perdas, de abandono e de noites intermináveis de lágrimas, mas, ao mesmo tempo, havia espaço para algo novo. A consciência de que a vida, mesmo frágil, podia ser reconstruída a cada gesto de cuidado recebido ou oferecido. Sentada em um banco de praça, observando crianças brincando e vizinhos conversando, percebeu que cada pequeno detalhe da vida cotidiana podia carregar significado. A empatia, o ato silencioso de bondade de um desconhecido, tinha despertado nela uma força que há muito parecia adormecida. Ela entendeu que o mundo não precisa ser perfeito para oferecer motivos de esperança e que muitas vezes são os gestos mais simples que têm o poder de transformar caminhos inteiros. Ao final,
Caminhando lentamente de volta para casa, sentiu uma mistura de alívio e gratidão. A tristeza continuava, mas agora coexistia com a esperança. Uma sensação de que, mesmo nos dias mais escuros, ainda existem pessoas dispostas a estender a mão. E mais do que isso, havia dentro dela a certeza de que também podia ser luz na vida de outros, que um gesto pequeno poderia mudar alguém tão profundamente quanto aquele gesto havia mudado a sua própria vida. Se você já vivenciou um momento em que a bondade de alguém mudou tudo, inscreva-se para acompanhar mais histórias assim e me conta aqui nos comentários qual foi o gesto que transformou a sua vida.